Vamos que vamos, galera. Hoje a gente tem muita coisa pra fazer e saiu o anúncio de Jotô, saiu o Devlog 8, então vamos que vamos. Já tô sabendo da data, não vi o vídeo aqui que saíram, mas já sei que é dia 27 que vai liberar pra gente, 27 de julho. De junho mesmo, na verdade, vai sair nesse mês ainda. 27 de junho vai estar saindo pra gente nossa querida Jotô, rapaziada. Então vamos que vamos, vai ter muita coisa. Eu vou estar jogando no servidor novo, então acompanha nossos vídeos aqui que vai ter muita coisa, tá bom? Então fique ligado. Galera, eu só pra deixar claro também, já tô nível 300, tá? No nosso char Ciavel. Vou estar postando os vídeos, eu tô lançando, eu vou estar liberando meu HD, então vou estar, já tô editando, já tem uns 3 vídeos prontos, vai sair, acho que a gente já pega level 200 nesses 3 próximos vídeos, e vamos indo, já vai chegar para deixar bem atual a nossa série, bem, eu já estou atualmente mesmo, para mim postar um vídeo por semana ali da série, então bora que bora, tem muita coisa, deixa o like, se inscreve no canal, manda para todo mundo, tia, amigo, grupo da família, da avó, Hotmail, Gmail, história do Instagram, história do WhatsApp, manda tudo aí, Telegram, manda tudo, pra dar aquela moral. Se você tá no celular, clica no botão hype e deixa o like, se inscreve, comenta, faz toda a diferença e ativa o sininho para receber os vídeos aqui do canal, que tem muita coisa. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo, meu nome é Blight e é um prazer ter você aqui comigo, rapaziada. Você, homem ou mulher, sejam muito bem-vindos, que vocês são todos aqui da família Blight. Então vamos que vamos. Muita coisa pra falar no vídeo de hoje. E queria falar também, se você quer comprar Diamonds no PXG pelo melhor preço do mercado, ainda ter cashback na sua compra e ajudar o Mano Blight aqui e ajudar o seu bolso e a sua carteira, o link da Curse Diamond vai estar aí na descrição. Eles são parceiros do próprio PXG, tá? Então é totalmente seguro. Você vai ganhar cashback na sua compra e vai pagar mais barato ainda nos diamantes. Então, ou seja, você paga mais barato e ainda ganha uma parte de cashback da sua compra. Isso é demais, rapaziada. Então, vai lá dar aquela moral. Mas quer dar uma moral mesmo? Só se inscrever e deixar o like, que já me deixa muito feliz. Eu já agradeço muito mesmo, tá? Então, antes de começar, vamos descer aqui, já descer o like aqui e bora. O vídeo tem 2 minutinhos e 12 segundos, então vamos ver aqui esse Jotô Major Update da Announcer. Vamos lá? Ele saiu 4 dias atrás, mas eu não vi o vídeo, mas eu já sei a data, né? Mas eu não tinha visto o vídeo, então vou ver ao vivo com vocês aqui. Bora! Eu acho que não vai estar com som para vocês. Deixa eu só mexer aqui nas configurações. Eu acho que agora vai pegar o som. Aí, acho que agora vai pegar o som. Bora. Ó, já passou. Ó, o protagonista aqui, ó, de Jotô aqui, ó, no cantinho. Vamos pegar umas referências aqui, antes de ver. Tem esse cara aqui que é o campeão do TG, skin de campeão do TG. Temos um game aqui. Esse cara aqui é um treinador, né? Esse aqui também, eu acho que é da Tower lá. Da Embed Tower, eu esqueci o nome da Tower agora. Ver se tem um Totodile. Totodile não. É esse mesmo. Eu esqueci o nome da primeira versão, cara. Do Feraligatr fugiu. Ué, Totodile mesmo? Não, Totodile é segundo. Ah, esqueci. É isso. Temos o Kilava aqui. Sindacuil, quer dizer, o Kilava é a segunda. Caraca, eu tô frenético aqui, rapaziada. Mas vamos lá, sem enrolação. Bora. Bora ver esse trem. Caraca, assim, bonita. Ah, são elas. Essas personagens muito massa no jogo. Caraca, doideira. O povo de Ecruteak construiu 2 torres, cada uma com 9 andares, que pareciam tocar os céus. Cara, é a história das torres. E a torre de bronze. Ah, a torre que pegou fogo e aí surgiu as 3 bestas lendárias, né? Que o Rui viveu. As 3 bestas lendárias. Os 3 cães lendários, né? O guardião dos céus. Olha, que doido, cara! Que doideira, muito massa. E será que vai estar dublado? Vai ter, tipo, cutscene com dublagem também no jogo? Seria insano, hein, se a PG trouxesse isso. Muito doido. Ó, Lugiazada, fala do homem, fala do Chosen of Lugia. Bonitão, né? Meu sonho, queria capturar o Lugia e sair andando com ele, é isso. Pena que a gente só pode usar ele na Chosen. Ho-Oh repousava sobre a torre do sino, e a torre de bronze era o refúgio do lendário Lugia. Muito doido. É a história mesmo de Jotô, né? Do GBA, no Golden Silver, né? Olha, um pouquinho dos NPC andando, massa. Tá bem imersivo, né? Tá bem cheio de gente. Umbreon. Quando a torre era banhada pelo luar. Caraca, muito doido, velho. Essa flautinha muito foda, muito massa. Ó, o Lugia. Hello, família! O Lugia foi interrompido por uma furiosa tempestade. Caraca, cutscene. Que massa essa cutscene.
Caraca, tá aí, foi quando anunciaram a data. Muito insano, velho. Que isso, rapaziada. Já tô aqui na nossa querida PXGzada no Discord pra gente ver, né? Falaram aqui outro dia sobre uma das mansões que vão ter, cara, muito tile, 1700 tile, cara, muito insano. Mas o que importa pra gente é o Devlog Jotô 8, cara. Olha o tanto de coisa, muita coisa. A gente vai ver tudo aqui, rapaziada. Vou tentar não enrolar muito, então vamos aqui que é muita coisa mesmo, cara. Que isso, vamos lá então, deixa eu subir aqui. Jotô Log 8. Aqui fala a data, né, do mês de update, quando vai chegar. Beleza, então vamos lá, introdução. As quests do Jotô foram pensadas para irem além de simples tarefas, com cada uma delas carregando personalidade, o que pra mim, num RPG, é muito importante. Tudo bem que é um MMORPG ou PXG, né? Mas ter uma personalidade, ter uma quest que fala assim, não, essa quest foi muito boa de fazer. Isso pra mim é essencial, cara. Porque tem aquelas quests genéricas que ninguém faz, todo mundo só pula as conversas. Eu não gosto, não. Eu gosto de ter uma questzinha ali que a gente entende, que a gente se envolve mais no jogo, pra mim. E que seja principalmente divertida, né? Você fala assim, não, é divertida e a recompensa é boa. Isso pra mim é muito importante num RPG, num MMORPG. Vamos lá? Personalidade, ambientação e identidades únicas, de missões curtas e nostálgicas a histórias complexas com múltiplos estágios. As quests fazem parte do coração do conteúdo da região e evoluem junto com o progresso do jogador. Simplesmente top demais. Aqui já tá, o hype tá como, família? Você tá doido, você tá doido. Vamos lá então. Antes de conversarmos sobre as quests, de fato faremos uma pequena explicação sobre as tasks da região. Teremos diversas tasks que são tarefas rápidas e objetivas pensadas para os treinadores em busca do progresso rápido, né? Famoso que é o par rápido somente, tão interessante e sem muita complexidade. Elas podem variar entre desafios de combate, capturas, coleta ou exploração, né? Então vai ter bastante variedade aí, 4 coisas de variável aí, pode ser que tenha mais também, né? Mas só foi citado essas 4 por enquanto. Optamos por não fazer tantas testes, assim como existem em Canto, pois gostaríamos de diversificar a atividade dos jogadores. Isso aqui, nossa, excelente escolha, cara, porque Canto tem muito, tem umas que é tipo assim, sem nexo nenhum, assim, que ninguém faz, mas tem. Pode ser que alguém faça um dia, mas quase ninguém faz. Então é interessante tu botar coisa diferente além só de teste, botar coisas realmente variáveis, que gostei. Atividade de jogadores com outros conteúdos. Além disso, tentamos não repetir as tasks já existentes de derrotar Pokémon, pois acreditamos que o sistema do Pokélog será um incentivo com diversas recompensas por derrotar vários Pokémons diferentes. Isso aqui mesmo, galera. Eu tenho certeza, eu já vou bater a cal aqui. Na primeiro dia vai surgir uma série nova no YouTube. Tô dando a cal aqui, hein? Eu não sei se eu vou fazer, mas pode ser que eu faça, mas eu acredito que não, porque eu vou focar em trazer conteúdo pra vocês. Então acho que não vou conseguir fazer lá. Mas ó, quem quiser começar aí em Jotô, já faz uma série, ó. Tô passando a cal aqui, ó. É do 0 ao 625, só fazendo Pokélog. Eu nem sei se vai ter como pegar nisso, né? Mas acho que talvez, ou pode ser do 0 ao 200, né? Só com Pokélog. Pode ser interessante, né? Que é upar só fazendo as missões lá com Pokélog aí, ó. Aí, ó. Tô passando a dica, hein? Tô passando a dica, passando a cal, hein? Vamos tentar alguns exemplos do que são testes, podem ser citar. Derrote 20 Zubat, capture um Magnemite e entrega um item para cientista distraído, tá? Teremos um total de 110 testes espalhados por todo o continente de Jotô. Durante os nossos testes internos, notamos que era um pouco difícil identificar e encontrar quais NPCs estavam para entregar as tasks, e-mails figurantes ou outras missões maiores. Para ajudar os jogadores a identificar os NPCs responsáveis por entregar tasks, adicionamos um ícone ao lado do nome deles. Aqui ó, tem uma interrogaçãozinha agora, aqui ó, branquinha azul, interessante, massa. Converse com o NPC, sinalize com essa exclamação branca ao lado do nome, permitindo que você aceite ou não a task que ele oferece, beleza? Então tá aí, vai falar aqui também um pouco da Minor Side Quest, né, da Lighter Journey. Bem interessante, curiosinho tio. Rainbow Orb, carrega um Rainbow Orb, e acompanha seu progresso como treinador. É uma missão leve e progressiva que desenrola com diferentes momentos. Nessa sua jornada, sempre recompensas seu crescimento com Poké Eggs. São o que já conhecemos, mas estarão levemente revisados para o update. Conforme você avança, Lyra propõe novos desafios. Colete Rainbow Orbs espalhados por Jotô e capture diferentes espécies de Pokémon. Você encontrará 3 vezes ao longo da aventura, sendo o primeiro encontro na pacata cidade de New Bark, em uma missão ideal para jogadores que gostam de colecionar e explorar Jotô com calma e curiosidade, além de uma forma simbólica de marcar seu progresso na região. O que são os símbolos até aqui, ó. Esses orbes aqui, ó. Interessante, os orbzinhos ali. Da hora, rapaziada. Bem interessante. Deixa eu botar em tela cheia aqui, que aí fica mais fácil de vocês verem. Espero que não bugue na gravação. Aí, ó, beleza.
Deu pra ver direitinho o orbe? Vou dar uma pausa pra vocês verem. Sim, o que é o orbe? É meio que um Ho-Ho em cima de uma Pokébola dourada. Meio que esse é o orbe, tá? Então aqui, o orbe são orbes dourados brilhantes com energia do Ho-Ho. Representam fragmentos de lentidão arco-íris. Estão espalhados pelo mapa em locais fixos, como uma verdadeira caça ao tesouro. Por todo o continente Johto, alguns poderão ser encontrados logo no início da jornada, enquanto outros exigem habilidades ou progresso em quest para alcançá-los, né? No total, existem 151 orbes para serem descobertos na região. Você poderá acompanhar o progresso na sua coleta do perfil, no seu perfil, né? Perfil de jogador, interessante. Então, se a gente vier aqui, ó, vai ter no perfil. Aqui, ó, aqui embaixo, ó. Interessante. Inclusive, muito massa o perfil, né? Vai mostrar, continuar mostrando as insígnias. Cara, eu tô muito interessado para ver como é que vai ficar essa configuração de perfil. Muita gente vai realmente ignorar. Mas para mim, cara, esse aqui vai ser muito legal, porque eu vou usar o perfil para ter metas. Por exemplo, a gente vai botar aqui, botar colecionáveis. Eu já tenho essas metas na minha cabeça. Só que eu vou poder botar para meio que mostrar como forma de conteúdo para vocês no futuro, entendeu? Então, isso vai ser muito interessante, muita coisa mesmo. Então, a gente vai em busca disso tudo, rapaziada. Eu vou trazer coisa demais de YouTube, então se inscreve, rapaz. O que você tá esperando? Tô vendo daqui esse botão inscrito que você não tá inscrito ainda, rapaz. Tá me trollando, só pode. Então clique nesse trem, rapaz. Então vamos embora aqui, ó. Temos Rival Pet, Silencioso Imperador Jovem, embaixo do laboratório do professor. Aqui uma questzada. O nosso rival, tem que ter, né? Tem que ter o rival do protagonista. Aqui em Johto, obviamente, o brabo, o cabelinho vermelho aí que eu gosto de chamar. Interessante. Temos as Kimono Girls, que é muito interessante. Elas, inclusive, protegem o Lugia, né? Quando você vai capturar o Lugia no Silver, elas aparecem lá, né? Então, bem interessante. Vamos ver aqui o que vai falar esses dois aqui. Vamos lá. Nascido na sombra de um antigo líder da equipe Rock, Silver inicia sua jornada como treinador da pior forma possível, roubando um dos Pokémons iniciais. Essa missão marca o início da rivalidade entre você e Silver, um personagem impulsivo, arrogante e determinado a provar que sua força não depende de ninguém. Prepare-se para duelos marcantes, decisões difíceis e uma das histórias mais icônicas de Johto. Sendo reimaginada, Silver será alguém que você poderá encontrar em diversas etapas do jogo, incluindo em missões mais à frente do jogador, irão reencontrá-lo mais fortalecido, né? Eu acredito que eles vão levar da seguinte forma a Johto, rapaziada. Eles realmente vão fazer com que a gente jogue a história do anime com algumas modificações. Como do anime não, do jogo, do GBA, né? Do Pokémon GBA. Tanto eu acho que eles vão se basear mais no Golden, no Golden, no Silver, dos remakes, né? Que são de DS, não das versões originais de GBA, né? Eu acho que eles vão se basear nas versões de DS, que eu acho que vai ser mais interessante. Eu sou o Silver e o Red Gold, né? Que eu acho que eles vão se basear mais. E tem umas leves mudanças, não são muitas, mas tem umas leves mudanças. E por que eu acho isso? Porque em Kanto, hoje em dia, se a gente fizer a linha de quest, que a gente chega até na Misha ali, não tem a linha de quests do jogo, né? Do Pokémon Red, do Pokémon Blue e do Pokémon Green. Mas eu acho que em Johto eles vão fazer algo mais cadenciado, algo mais simples, mais dinâmico para os jogadores. Então, eles vão querer seguir uma linha linear das quests, na minha opinião. Então, por isso que aqui, vendo essa frase aqui, me deixou muito claro isso, pelo menos por enquanto. Tem que ver se vai ser isso mesmo. Se ele vai ser o nosso rival, vai ser como se a gente fosse o protagonista do jogo, né? Ou seja, faz sentido, né, que a gente é o protagonista da nossa história no jogo e tudo mais, mas, tipo assim, então eles vão fazer algo mais voltado dinamicamente para fazer quests, uma linearidade ali mais simplificada de quests, né? Não vai ser tipo meio que o solto, que você tem um limite, igual o Kanto hoje, que você chega na Misha ali e não tem mais, meio que eles não desenvolveram o resto, né? Podemos dizer assim. Então isso é muito legal, isso é muito interessante e vai ser muito bom, que vai dar um norte para os iniciantes, cara. Isso aqui vai ser sensacional e vai ter bastante coisa para desenvolver, né? Então isso é bem legal, eu gosto. Inclusive eles já falaram que vai ter eles vão usar alguns filmes de referência também para fazer algumas modificações, o que é muito interessante. Tem muitos filmes, né? Pokémon já tem mais de 20 filmes aí. Eu não assisti todos, assisti a grande maioria deles, e são muito bons alguns são meio bem ruinzinhos, pra falar a verdade, mas a maioria é bem legal. Vamos continuar aqui com Kimono Girls. Kimono Girls são icônicos personagens presentes no continente de Johto, representando a harmonia entre tradição, espiritualidade e os elementos da natureza. Cada uma possui um elo único a um dos Evolutions originais. Muito mais do que simples dançarinas, elas são guardiãs das lendas antigas. Elas são sábias por manter a herança cultural de Ecrotec viva e preservar o equilíbrio entre as torres sagradas e o lendário Ho-Ho. Então tá aqui, temos uma Kimono Girl aqui. Cara, achei demais essa fachada aqui, cara. Uma coisa que eu gostei muito, cara, é que eles realmente estão trabalhando no cenário, cara. Esse aqui tá muito legal pra mim, isso é uma coisa que eu queria ver. Eles realmente aproveitaram para reformular, realmente trazer uma imersão das cidades. Isso pra mim era o essencial, cara. Isso aqui
a imersão no jogo é muito importante. Tem gente que nem se importa, mas, cara, faz toda a diferença que você não se imergir naquilo, você não se aprofundar naquilo, muda muito a sua perspectiva de algo, tá? Então, muito interessante. Então, no começo da sua jornada, o jogador terá a chance de conhecer cada uma das 5 irmãs, e talvez você provar ser digno de caminhar ao lado do lendário arco-íris, o famoso Ho-Ho. Pra quem não sabe, né, o Ho-Ho é o Rainbow, né? Ele é o Pokémon arco-íris, ele é o Pokémon ali que é considerado arco-íris, que o Ash, inclusive, vê ele no primeiro episódio do anime, né? Ele pega a pena no Ho-Ho e ninguém acredita. Mas ele nem que lembra, vamos dizer assim, que ele viu o Ho-Ho direito, mas ele vê lá, então é bem interessante. Responsável por algumas missões simples, iniciar a jornada, que mano grosso. Ah, tá, beleza. E aqui fala da The Rainbow Hero, né? Que aí seria meio que eu acredito, né, que a The Rainbow Hero seria a Chosen de Johto, né? Seria meio que a função da Quest Chosen, só que versão Johto, né? Então eu tô bem empolgado pra poder ver essas coisas aí. Hagawatch Mr. Crash, a Floresta das Ilusões. Nos arredores da cidade de New Bark, existe uma área da floresta onde poucos ousam entrar lá. Ilusões tomam forma, confundindo os sentidos e desorientando até os mais experientes. É nesse ambiente de névoa e mistério que você encontrará Agatha, uma senhora sábia e preocupada com o desaparecimento de sua irmã Nagata e de seus preciosos Holt, que guiavam treinadores pela região. Nesta quest você se une a Agatha, né, para enfrentar o fantasma da floresta. Literalmente, com a ajuda de Ho-Holt, ainda em treinamento você deve ensiná-lo a detectar os disfarces dos Pokémons fantasmas e ajudá-los a ganhar confiança. A missão é uma adaptação dos episódios nostálgicos do anime Pokémon. Aí, ó, tá vendo? Eles fizeram algumas adaptações, é isso que eu tô falando. Eles meio que vão misturar provavelmente coisas do anime, dos filmes e da história original dos jogos em si, né? Então isso aqui pra mim é sensacional. Isso aqui pra mim é videogame, cara. Cinema, absoluto cinema. Absoluto cinema. E seus amigos dependem do Ho-Holt para não ficarem presos em uma floresta cheia de ilusões criadas por Pokémon fantasmas. Essa missão pode ser iniciada a partir do level 25 e ao ser concluída libera um Mr. Dungeon que serve como fator de rejogabilidade para essa missão em níveis mais elevados, tá? Sylvester and Running Farfetch. Essa missão aqui, cara, é muito clássica no jogo, tá? Já vou falar que ela é muito clássica no jogo, você tem que meio que levar os Farfetch no lugar lá. E se você só vê o Sudoudo, se eu não tô ficando doido, ele é a única ou uma das únicas partes que você vê um Sudoudo no jogo Golden Silver inteiro é nessa área aqui, tá? Então faz muito tempo que eu joguei, então eu não lembro agora de cabeça não, tá? Silver é um treinador de em apuros na misteriosa Ilex Forest. Após perder a paciência com seu treinador, seu teimoso Farfetch, o Pokémon fugiu para a floresta e agora Sylvester precisa de sua ajuda para recuperá-lo. Inspirada no minigame clássico de Johto, esse realmente tem no jogo mesmo, essa missão traz de volta o desafio de rastrear e posicionar corretamente o Farfetch pela floresta. Essa missão pode ser iniciada por jogadores a partir do level 50, tá aí, ó. Deixa eu comentar aqui pra vocês. Muito interessante, rapaziada. Ele vai levando lá, provavelmente tem que levar pra esse buraco ali, né? Tem que meio que ficar assustando o camarada, tá? Então vamos lá. A missão combina nostalgia, estratégia e um toque emocionante, culminando em uma pequena prova de confiança. A pena deixada pelo Farfetch, se você devolver essa pena sua, ele finalmente terá coragem de reencontrar seu parceiro. Além de uma simples missão, ao completar a sequência, o jogador também terá acesso à sua versão de Mr. Dungeon. Então, será que a gente vai ter que fazer, tipo, mini quests pra poder liberar as Mystery Dungeons? Seria legal, né? Tipo assim, você fazer uma quest pra poder liberar aquela missão pra você ficar fazendo e aí sim ganhar essas recompensas mais interessantes. Seria da hora. Outras quests para essa faixa de nível. Além dessas quests, também temos algumas outras para essa faixa de nível iniciantes. The Exotic Flower, level 20, e Mountain Time, level 40. São duas quests que podem ser iniciadas no subterrâneo da cidade de Golden Rock e nos arredores do National Park, respectivamente. Karate King Quest. É misturar o nome, né? Legal. Recomendo para treinar treinadores a partir do nível 60. Essa missão se passa na trilha do MT Mortar, onde o lendário mestre de artes marciais Kyo busca ajudar após perder o controle do seu teimoso Tyrogon. Elise, ex-líder dos dojos de Saffron e antiga rival de Sabrina nos tempos de Indigo League. Kyo agora vive em retiro, dedicando-se ao treino solitário, mas precisará confiar em um verdadeiro treinador para rastrear seu Pokémon rebelde e encarar os desafios que surgirão pelo caminho. A missão envolve pistas deixadas por Tygon, encontradas com golems selvagens e uma preparação cuidadosa antes de reencontrar finalmente, né?
Massa demais, massa demais. Cara, uma coisa que eu tô perguntando, será que vai chegar novos cards aí pros professores? Tô curioso aí. Porque, né, vai chegar muitos personagens novos, né? Esse líder do jogo de Saffron é antigo rival de Sabrina. Ah, não, esse aqui foi aqui, beleza. Union Cave Lost Expeditions, isso aqui é interessante. Inclusive já tem novas runs aqui, ó. Temos a primeira evolução, já temos a versão Shine aqui também. Marowak, já temos o Cubonezinho Shine aqui. Bem da hora, tem bastante coisa aqui. Tô empolgado com as runs novas que vai ter, cara. Muito, muito empolgado mesmo. Temos aqui o restaurante da Miltank. Vamos lá, muita coisa pra gente ver, cara. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos ver aqui, ó, a mansão. Lembra que eu tinha falado da mansão pra vocês, galera? Olha o tamanho dessa casa, filho. O cara demora 1 minuto e 21 pra rodar na casa inteira, meu filho. Literalmente a casa é gigante, rapaziada. Olha isso aqui, filho, o tamanho desse trem. E o aluguel dela todo mês, né? É 800k, né? É uma pedrada. Geralmente essas casas aqui são casas de guilda, né? Ou de alguém muito bom na grana, vamos falar assim. Então, inclusive eu acredito que as casas aí vão desvalorizar em Kanto, a maioria delas, e vão valorizar em Johto. Essa aqui é a quarta mansão, né? Que foi mostrada lá em cima. Eu acredito, eu acredito que não seja outra. Ou pode ser que seja uma outra, né? Não reparei, porque eu não lembro se tinha acho que talvez tinha uma varandinha aqui, não sei. Tem que reparar. Mas aí tem que ver tudo direitinho, né? Essas questões. Mas, cara, bem interessante mesmo. E bem grande aí, tá? Vamos aqui uma pausa, vamos voltar aqui em cima e ler um pouquinho da Union Cave Lost Expedition. Recomendado para treinadores a partir do nível 80, essa missão tem início nas margens da Union Cave, onde um pedido urgente de ajuda chega até você. Durante a expedição para investigar os mistérios de Lapras que habitam na caverna, uma dupla de irmãos exploradores se perderam e acabaram se separando do grupo. Cabe a você se infiltrar nas profundezas da Union Cave, localizar e reunir as irmãs desaparecidas, auxiliar os membros dispersos da expedição e preparar-se para algo maior que está por vir. Os relatos indicam atividades estranhas nos níveis mais profundos da caverna, atraindo a atenção de exploradores experientes. Maiores cavernas de Johto, a Union Cave pode ser comparada com a Empty Moon de Kanto, em relação à importância que, assim como o mesmo, também serve de divisória para duas cidades, Azaela e Golden Violet. Então aqui temos as fotitas. Temos até o Joe aqui, ó. Até o Joe aqui no cantinho. Aqueles. Aqui temos dentro da caverna, né? Bem interessante. No jogo, essa caverna que a gente passa nela é bem interessante. E já passei muita raiva dentro dela. Ela é uma caverna profunda e extensa, marcada pela presença de Pokémon tipo Ground. Em suas camadas mais baixas, há rumores sobre um habitante escondido onde Lapras nadam livremente, embora o acesso a esse local não esteja disponível de imediato. Além dos perigos naturais, alguns Fire Breaths percorrem os túneis desafiando quem ousa atravessá-los. Muito bom. Vamos falar agora da Momo Farm Quest. A tranquila fazenda de Miltanks na rota 39, grande rota 39. Está passando por dificuldades. A produção de leite caiu drasticamente e os donos precisam de ajuda urgente. Nessa missão, o jogador será convidado a realizar pequenas tarefas para auxiliar no funcionamento da fazenda, como limpar o celeiro e ajudar os fazendeiros a resolver problemas inesperados. A pergunta que não quer calar, rapaziada: quem vai tomar um leitinho da Miltank? Lá ele! Quem que vai? Tem uns aí que eu tenho certeza que vai cair de bueca. Brincadeira, rapaziada. Só bora. Mas eu tomo um leitinho da Miltank, bora tomar junto o leitinho da Miltank, rapaziada. Só bora. Após ajudá-los a uma missão opcional, na qual o jogador poderá capturar e entregar uma Miltank para os fazendeiros, uma forma de incentivo para os jogadores interessados em concluir essa etapa. Um NPC considerará um facilitador de captura, diminuindo o número máximo de Pokéballs gastos em Miltank em 4 vezes. Essa quest, assim como a da Union Cave, será destinada para jogadores a partir do nível 80. Cara, isso aqui é muito bom. Já tem como capturar o Miltank lá na Outland. Não sei se eles vão retirá-los lá, acredito que não. Mas acredito que eles não vão mexer em nada de canto. Só talvez mudar. Pode ser que eles mudem uma hunt ou outra, né? Mas tem como capturar lá na Outland. Ela tem uma hunt, né? E a média dela de balls é umas 2.000 balls, né? Porque ela é muito difícil. Então, tendo um facilitador seja interessante e ajuda a gente a economizar umas balls, né? E ajuda a galera que não tem um catch dela ainda, né? Palm Hills, Madame Mucho Money and Runaway Precious. Em Palm Hills, um bairro luxuoso entre a cidade de New Bark e Cherry Grove, vive Madame Mucho Money, uma socialite conhecida por sua mansão de 86 cômodos e sua Snubbull mimada. Ela aqui, ó. As duas ali.
então vamos aqui, ó. Aqui, ó. Que a gente falou dos aposentos e tudo mais, né? Vamos pular essa parte e vamos falar agora da Support Tower Quest. Vamos ver aqui, ó, o videozito. Cara, tá bem igual. É só essa NPC que quebrou, né? Que essa NPC aqui é uma NPC antiga, né? Que inclusive essa skin aqui, quem faz é o estilista, né? E eu acho que, quer dizer, eu não sei se ela tá aqui mesmo, ela representa o jogador, né? Mas tem que botar umas skins mais atual. Agora esses caras aqui, umas sprite mais refinadas, pelo menos na minha opinião, né? Mas tá aí, muito da hora. Tem a animaçãozinha aqui desse negocinho do meio mexendo também, né? Do pilar. Bem interessante aí, rapaziada. Vamos ler aqui. Localizado no coração da cidade de Violet e Sprout Tower é um antigo templo onde monges devotos treinam ao lado do seu Bellsprout em busca de equilíbrio, paciência e sabedoria, fortemente inspirados em sua representação do universo Pokémon. A torre mantém sua arquitetura tradicional e atmosfera serena, marcada pelo pilar central que oscila com o vento, simbolizando flexibilidade diante das adversidades. Eles falaram, galera, que no jogo vai ter sistema de dia e noite agora, né? Nessa região onde eu tô. E no jogo, se você entrar nessa torre de noite, tem guestless aqui. Se você entra de manhã, não tem. Então, será que também vão implementar esses sistemas na torre? Se você chegar num determinado respawn de noite, vai ter uns Pokémon. Se você chegar de manhã, vai ter outros. Seria bem interessante, né? Recomendado para treinadores a partir do level 100, essa missão desafia você a escalar a torre, vencer os desafios em combate e passar por um teste conhecido conhecimento e conexão. Apenas os verdadeiros prontos serão reconhecidos como merecedores e de enfrentar os maiores líderes de Johto, né? Eu acredito que na maioria dessas quests aqui a gente vai ter que fazer. Algumas são secundárias opcionais. Essa aqui é a principal, porque até no próprio jogo de GBA, né, no Gold e Silver, e no jogo de DS, no Heart e no Soul, ela é obrigatória, você tem que fazer ela. É uma das partes, ela é uma das primeiras coisas que você faz no jogo, inclusive. Você tem que passar por essa torre, fazer para progredir na história. Então, eu acredito que muitas missões você vai ter que fazer obrigatoriamente para pegar as insígnias e tudo mais. E também, talvez, para fazer a missão principal aqui de Johto, né? Então, vale a pena ficar de olho aí. E vocês podem ver que elas progridem naturalmente, né? Nível 100. Eu acredito que seria tipo uma tower, só que de desafio. Você vai desafiar os treinadores assim como é no jogo mesmo. Johto Safari Chris. Recomenda para treinadores no nível 100. Essa missão se coloca no centro de uma crise dentro do prestigiado Safari Johto. Owen, o gerente da reserva, está desesperado. O sistema de transporte quebraram, os suprimentos estão escassos e, para piorar, um grupo de Pokémon se revoltou, roubando baterias essenciais para manter o funcionamento do local, cara. Então, tá aí. Já foi falado, né? Foi falado aqui, se eu não me engano. Que aqui eu cheguei a dar uma olhada. Que aqui vai ter uma hunt, né, dentro da Safari Johto, né? Isso é bem interessante. Como novos voluntários, sua ajuda será fundamental para restaurar a ordem e coleta de alimentos até o conserto do transporte, como também a recuperação das baterias elementais. Então tá aqui, antizada de Haldon, tem um Shiny Haldon aqui, inclusive, aí, ó, confirmado o Shiny Haldon, a galera tava supondo aí. E eu não sei se eles mudaram a sprite do Haldon. Acho que mexeram não? Eu tô ficando doido, não lembro. Faz tempo que não reparo muito no Haldon aí, ó. Pokémon novo chegando, massa demais. Então, apesar de possuir pequenas semelhanças como Safari de Canto ou Safari de Johto é relativamente diferente. Semelhante a Canto, será necessário pagar uma taxa para entrar no local, e a principal diferença é que o Safari de Johto é possível comprar uma Safari Ball melhorada, olha, sendo similar a uma Ultra Ball. Também existem diversos respawns interessantes e diferentes quando comparado com a versão de Canto, como por exemplo o cara de caça de Haldon, Girafarig, Zebastrik, Venomoth, entre outros, né? O Girafarig não é tão interessante. O Girafarig já tem na Outland, né? Mas o Zebrat, Zebastrik é muito interessante. O Venomoth também não é tão interessante, mas os outros dois são muito interessantes. Tá aqui um pouco dos respawns, né, rapaziada? Bem da hora aí. Sempre bem-vindo essas coisas aí pra gente que, querendo ou não, ajuda bastante, né? Então, quanto mais respawns, melhor. Eu vou lá. Proporcionalmente, o Safari de Johto é relativamente maior que o de Canto. Ah, não, esqueci, já falou. Tô lendo de novo o trem. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, beleza, vocês pausados aí. Ah, tá. Ah, não, esse aqui foi o que eu tinha falado, né? Só começou igual. Aqui, galera, tá falando justamente o que eu falei, que vai ter como vocês caçarem, fazerem hunts dentro do Safari de Johto, tá? E é aquele ressalto também que se você morrer dentro lá do Safari de Johto, você vai perder Bless e vai perder também experiência, tá? Como qualquer outro lugar do mapa. Então vale ressaltar isso aí. Agora, Mysteries from the Ruins of
Alpan, tá bom? Vamos ter um puzzle aí de quebra-cabeça, de montar a imagem. As ruínas of Alpa sempre despertam curiosidade de arquipélagos e treinadores por todo o continente, mas agora algo novo está surgindo, tá? Vai ser uma missão de level 120 aqui, já estamos vendo aqui. Então, mensagens e linguagens perdidas ecoam por entre as salas ocultas e os nomes misteriosos criaturas que formam as letras se tornam cada vez mais ativos nessa missão. Os jogadores, a partir do nível 120, serão guiados por uma série de enigmas, desafios e descobertas dentro das ruínas. Será preciso decifrar padrões, interagir com artefatos antigos e explorar câmaras seladas por forças que nem mesmo os cientistas locais compreendem totalmente, né? Noctu Awakening. Na ilhas esquecidas ao leste de Jotô, uma sacerdotisa chamada Calista vive em devoção a previsões dos enigmas Chatu. Inspirada por suas apreensões no anime Ilha do Chatu, carrega uma atmosfera mística e isolada, onde passado e futuro se entrelaçam em silêncio. Mas agora mudou. Símbolos antigos começam a surgir nas visões e caos rodam o que antes era certeza. Olha essa frase, hein? E caos roda o que antes era certeza. Aí, ó, mais uma coisa que eles pegaram do anime e fizeram inspirado aí, bem da hora. Eu acho bem interessante essas situations. Vamos lá, então. Ao conhecer Calista, você embarcará numa missão espiritual e perigosa, onde precisará decifrar os sinais deixados por antigas civilizações, explorando ruínas escondidas e enfrentar o sombrio Noctu, um Chatu lendário que sucumbiu à obsessão por controlar o futuro. Caraca, doideira, hein? Recomendada para treinar no nível 150, aí, ó, já tá aumentando, hein? Ou superior, essa missão combina investigação, batalhas e mistérios ancestrais, culminando num confronto épico que decidirá o destino da ilha e talvez algo além. Ao ser concluída a missão, desbloqueia um Mystery Dungeon. Aí, ó, mais uma missão para desbloquear outra Mystery Dungeon. E eu acredito que a gente vai ter que fazer todas as missões da Mystery Dungeon, né? Pra aí sim fazer a última missão do jogo, que eu acredito que vai ser enfrentar o Red. Acredito não, já foi falado, né? Na verdade, né? Que a última missão do jogo vai ser enfrentar o Red no topo do monte. Muito brabo, inclusive essa missão vai ser difícil demais, tenho certeza, né? Nas profundezas de Whirl Island, entre redemoinhos, traiçoeiros e lendas, esquiva-se vive Maya, uma jovem sacerdotisa dedicada a preservar o equilíbrio entre os mares e os Pokémon que os habitam. Inspirada por sua aparição no anime, essa missão traz uma experiência nostálgica e espiritual. Tá aqui, né? Inclusive, deve ser essa aqui, provavelmente. Vai chegar umas skins bem novas e interessantes. Ao visitar o santuário aquático, o jogador descobre que o Sea Spirit Sapphire, uma joia sagrada que conecta Maya às forças do oceano, foi misteriosamente perdido. Com isso, os mares ficam inquietos e sinais de desequilíbrio começam a surgir junto a Maya. O jogador embarcará em uma jornada de investigação, enigmas aquáticos, desafios imersos e uma conexão direta com a mitologia marinha de Jotô, né? Então temos um Lapras. Não sei se esse Lapras aqui é um Lapras Shine. Assim, acredito que sim, acredito que seja um Lapras Shine. Se for top demais, que a gente vai ter mais um Pokémon sem avião, então bora, meu patrão! E aqui temos uns outros Pokémons, né? Então, top demais, né? Ao final, cabe você restaurar a harmonia dos oceanos e permitir o retorno da tradicional Wreck Cup, uma celebração mítica esquecida pelo tempo. Essas quests podem ser iniciadas a partir do level 150 e sua conclusão também libera a nova Mystery Dungeon. Tem mais um de Mystery Dungeon. Temos o Age of Myths Mount Silver Quest, né? Temos até aqui um caminho, inclusive, que dungeon bonita, hein, cara? Que caverna bonita essa aqui, que tá sendo passada no clipe. O novo Arcanine e o novo tem um C, né? Muito interessante. Então, bem da hora. Conforme avançando pelas profundezas da montanha, fragmentos do passado começam a se revelar, levando a uma jornada de mistérios e desafios com descobertas. Já comentamos um pouco sobre a quest do momento anterior, né? Essa quest que realmente foi falada anteriormente. Rockstar História das Sombras de Jotô. Temos 4 capítulos, né? Level 60, level 120, level 150 e level 300 aí. Muito da hora. Temos aqui mais algumas imagens. Gostei da ambientação, ficou bem feita, ficou bem da hora. Mais uma equipe da equipe Rocket, né? Que eles estão usando os Voltorb para ganhar energia ali, né? Então deve ser algo parecido com a da equipe Rocket que a gente tem em Canto, tá? Embora cada missão apresente um cenário próprio com a mineração e lista do poço de Slowpokes, um estranho fenômeno no lago da Fúria ou ao da audaciosa tomada da torre de rádio. Elas estarão diretamente conectadas com um trama maior, o ressurgimento da organização e seus novos experimentos. Agora, pelos policiais que temos a galera da equipe Rocket aí, provavelmente vai ter a ver com a quest ou são NPCs que a gente vai enfrentar. E já gostei, cara, muito bom rever isso aqui, cara. Designs novos pro ambiente, como eu tô falando, cara. Chão novo, escada nova,
mas meio que o HD, muito da hora, muito massa mesmo. Aparentemente eles mudaram o Rattata. O rework usando o Rattata, porque ele não é assim não. Ele não é magrinho, piquetuchinho nele, é um pouquinho mais gordinho, mas maiorzinho. Ginásio da Pokémon League, temos a Violet, level 100, a Zala, level 110, Goldenrod, Jean, 120, Eructa, Jean, 120, Olivia, Jean, 130, Cianwood, 130, Mayogoni, 140 e Blackthorn, 150, né? Então tá aí. Já comentamos anteriormente sobre os Elite, sobre Elite Four, os ginásios, né? O campeão, então realmente eles falaram, então não vou entrar aqui agora. Temos também aqui, ó, essa aqui é da hora, hein? Celebrizada. Temos Suicune, caraca, bora. Inclusive, celebrizada tomou rework, né? Já deu poder ver aqui. O Celebi tomou rework na sua aparência. Será que eles vão dar a aparência lá do de canto também ou vão deixar do jeito que tá? Então, The Time Traveler Quest. A quest do viajante, né? Podemos dizer assim. Celebi sempre está presente nos mistérios do PXG, mas nunca como agora. Pela primeira vez, esse guardião do tempo deixa de ser um mero coadjuvante e assumirá o papel de protagonista em uma das maiores histórias já contadas no nosso mundo. Inspirado no filme Pokémon 4 Celebi, A Voz da Floresta, essa missão leva os jogadores até Arbor Valley, uma vila remota onde o tempo não segue as mesmas regras do restante de Johto. Lá, antigas lendas sobre o espírito da floresta agora ganham forma diante de eventos que desafiam a lógica. Portais temporais estão se abrindo, conectando eras diferentes, trazendo consigo pokémons extintos, criaturas de outras épocas, como os enigmas pokémon da região de Hisui. Durante toda a história de PG, Celebi sempre foi um elo entre eventos misteriosos, servindo como um condutor temporal, como ao te levar a Nightmare World, mas a The Time Quest representa uma mudança completa. Celebi agora está no centro da narrativa e suas ações ou omissões são partes fundamentais do colapso que ameaça toda a linha do tempo no nosso mundo. Caraca, então a quest é disponível para jogar no level 300, então já é uma quest ali mais pegada, que vai ser com certeza muito interessante de fazer. É uma releitura profunda, adaptada para o universo da PXG e conectada à lore já estabelecida no jogo. Você será acompanhado por personagens como Toya, descendente dos antigos guardiões da floresta, Sam, o jovem vindo do passado que guarda memórias distorcidas, e até mesmo Suicune, guiado por um instinto ancestral que parece pressentir que algo muito maior está prestes a acontecer. Enquanto a floresta de Lex mantém em silêncio, Arbor Valley se torna um novo palco do destino, e você, como protagonista dessa jornada, será forçado a enfrentar escolhas difíceis, batalhas contra criaturas, desafios, história natural e eventos que poderão alterar não apenas o presente, mas apagar o futuro. Muito massa, tá? Tem Rainbow Hero Quest, essa quest aqui tá todo mundo falando dela. Então, top demais. Inclusive, já vi uma cena épica aqui, a gente montada no Raikou. Eu quero muito fazer isso. Então, muito maneiro, tá? Vamos ler aqui um pouquinho. A jornada por Johto é repleta de desafios, descobertas e encontros que marcam para sempre o destino dos treinadores, mas toda aventura tem seu ápice. Para muitos, esse momento chega com a The Rainbow Hero Quest, a missão que representa o clímax narrativo da região, inspirada no filme Eu Escolho Você e com a adaptação das lojas mangá e anime. É muito interessante. Essa missão eleva o simbolismo de Ho-Oh a um novo patamar. Mais do que um Pokémon lendário, Ho-Oh ainda representa a ligação entre espírito de treinadores e os valores que o definem: coragem, amizade, sacrifício e esperança. Ao longo da jornada, o jogador revive sentimentos clássicos do universo Pokémon, mas sob uma nova perspectiva, com a atmosfera intensa e imersiva, construída ao longo de toda a história de Johto na PXG, né? Lugares emblemáticos como Belltown e Crooked City ganham vida como nunca antes, com eventos únicos, NPCs que carregam seus próprios dramas e mistérios. Lutas que desafiam não só sua força, mas sua conexão com os Pokémons, ou seja, tem que ser parceiro do seu Pokémon, não pode tratar mal, não pode ser igual o treinador lá do anime que tratou mal o Charmander, deixou na chuva, coitado. Meteu uma voadora de 2 pés no camarada daquele. Então, muito massa. Esse é o momento onde tudo se conecta. A Kimono Grows, a Burnetal, os Guardiões Lendários, as florestas da Lex Flourish e os textos ancestrais. Tudo converge para uma última prova de fé, lealdade e verdades. Prepare-se para cutscenes cinematográficas, desafios inéditos e uma das experiências mais emocionantes de toda a PXG. E a escolha final, daquele que for capaz de se tornar o Rainbow Hero, o herói capaz de receber a bênção de Ho-Oh, determinará o legado que será deixado para a região. Será que você, nós jogadores, seremos capazes de se tornar o Rainbow Hero? Veja no próximo episódio. Brincadeira, rapaziada. Mas tá aí, muito massa, tô curioso pra ver e eu quero ver as recompensas, muito massa, tá? Eu vou ver os facts aqui, mas antes eu quero mostrar uma coisinha, galera.
recomendo, venham aqui no Discord oficial deles e venham aqui no PXG Spotlight, galera. Aqui já tem, por exemplo, vocês podem ver um pouco de como que vai funcionar o Arcanine, as skills dele, tudo mais, tá? Tem aqui os outros, o Shiny Scizor, cara, que inclusive tá lindo esse Shiny Scizor, tá? E eu já vou dar um spoiler aqui dos FAQs, tá, galera? Que já foi falado que esses T1C também vão poder ser usados no PvE, tá? Eles vão ser exclusivos do clã pro PvP, vão ser mais focados pro PvP, mas poderão ser usados no PvE, o que pra mim é muito top, tá? Aqui temos algumas perguntinhas, tá? Que a galera perguntou, o Shiny Charm vai poder ser usado? Sim, vai poder ser usado. Aqui, ó, como eu disse, os personagens T1C vai poder ser usado sim, tá? Como eu falei. Tem muitas outras coisas aqui. Alguns Pokémon específicos vão mudar, por exemplo, tem Shines específicos que eram de runs específicas. Vai ter uma mudança, por exemplo, a NW vai mudar o sistema de Shine deles lá e de alguns outros lugares. A princípio não vai mudar logo de cara, vai mudar depois que chegar a atualização para todo mundo. Tá? Mas já foi falado aqui que vai mudar, então tem muita coisa interessante para estar chegando, muita coisa da hora mesmo, tá? Aqui também falaram sobre a questão do Shiny Scyther, que ele era o único T1S do jogo. Eles falaram que eles ainda estão olhando, que eles ainda não decidiram a questão do Shiny Scyther. Os Pokémons Hisui, a questão do Cat e tudo mais, aqui, se você vai poder capturar em certos locais onde não vai, tudo mais. A questão de alguns Pokémons da T-Chosen, né? Mudaram, por exemplo, o Shiny King, eles falaram que a respeito que mudou, que não vai poder, que ele vai ser... Ele não vai ser removido, ele vai se manter lá, mas tem como fazer certas coisas e tal. É bem interessante e a gente pode ver isso aqui tudo, tá? Eu recomendo vocês lerem isso aqui. Debate com a galera aqui também. Esse aqui de baixo é pra galera comentar e trocar ideia. E o de cima aqui para vocês verem realmente o FAQ, tá? Então aproveita, galera, se engajem, comunica com a galera. Dá uma conversada aí muito massa. Aproveita esse momento de se enturmar, já montar a galera aí. E vamos que vamos, muita coisa massa chegando aí pra gente em Johto, cara. Eu tô muito hypado, muito hypado mesmo. Então vamos, que é nóis que voa. Tá, vou mostrar isso aqui também. Caso vocês não tenham visto, né, que são os Pokémons que eles revelaram, né? Acredito que vocês tenham visto, mas sempre vou mostrar. Então tá aqui os Pokémons e tudo mais. Cara, inclusive eu tava conversando, galera, eu acertei que esse Pokémon ia vir, que o Electrode ia vir. Eu já imaginava que esses Pokémons que vieram são dessa região aqui de Hisui iriam vir. Inclusive eu ainda acho que talvez possa chegar o Zoroark de Hisui, tá? Que ele é fantasma e normal, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Ele é fantasma e normal, não lembro agora de cabeça. E ele é bonitão, que ele é branco, né? Ele tem um ponto petão também. Não sei se ele viria, né? Porque o Zoroark normal tem um H. Então teria que ver como é que seria o outro, né? Não sei. Mas vamos ver. Daqui tem várias coisas aqui também. Gostei muito que vai chegar muito Shiny novo, cara. Vai chegar o Shiny Pikachu. Galera, tem muita coisa nova, né? Olha aqui, ó, o Shiny Pikachu. Então tem muita coisa, inclusive achei insano a atualização pro clã Maléfico, que vai vir o Typhlosion aqui, galera, que vai substituir o Mimikyu na rotação. Cara, ficou pra mim simplesmente insano, tá? Insano, muito top mesmo, tá? Então vou finalizar o vídeo por aqui, comenta por favor o que vocês acharam, segue o canal, deixa o like, se inscreve, manda esse vídeo pra galera aí. E vamos que vamos, galera, tô muito empolgado. Como eu disse, vou trazer muito conteúdo de YouTube pra vocês, então fique ligado, tem muita coisa vindo por aí, tá? Um grande beijo, um grande abraço, falou e fui! Let's go!